bom dia, galera, tudo bom? Como foram de feriado? Descansaram bastante? Ótimo, muito bom isso, né? A partir de hoje nós começamos aí o nosso segundo bimestre. Vamos aprender um monte de coisa divertida. E hoje nós temos a nossa primeira aula de português do primeiro bimestre. Vamos lá? Olha só, trouxe aí umas imagens para você. Nós temos um coelho, uma formiga, uma tartaruga e uma raposa. Nossa! 4 animais. E nós vamos falar sobre fábula. Mas aí vamos começar. O que esses animais têm em comum com os seres humanos? Será que tem alguma coisa? Vamos pensar primeiro no coelho. O coelho é rápido. O ser humano é rápido. Pensa um pouquinho. Em algumas atividades nós somos, cada um com a sua habilidade. E a formiga? Nossa, tia Van, formiga é um animal tão pequenininho. Mas a formiga tem um monte de qualidades que nós temos que aprender com ela. A formiga está sempre trabalhando, está sempre em serviço. Tia Van, e a tartaruga? Bom, a tartaruga ela é lenta. Nós pensamos que ela é lenta, mas quando ela começa uma jornada, ela vai naquele ritmo dela até terminar. E a raposa? Bom, a raposa é muito rápida, ela é esperta, a raposa é ágil, sempre quer se dar bem em todas as situações. Vocês conhecem algum ser humano assim? Que sempre quer se dar bem? A gente tem. Isso pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito. Porque quando as pessoas se dão bem, né, em muitas situações elas estão prejudicando outras pessoas. Não que se dar bem seja errado, mas a gente tem que pensar em não prejudicar as outras pessoas. Mas como nós começamos aí, nós vamos falar sobre fábula. E aí, vocês lembram o que é uma fábula? Como que será que as fábulas surgiram? Então, inicialmente, as fábulas não eram história para crianças, eram histórias para adultos, né? Mas como uma forma de explicar, de aconselhar, então os adultos, isso era uma forma de explicar algumas coisas, de aconselhar as pessoas, então usavam a fábula. Pelo fato de utilizar animais como personagens, que falam, que agem como pessoas, as crianças começaram a se encantar pelas fábulas. Dessa forma, essas narrativas passaram a ser histórias que eram exclusivas de adultos e passaram a ser também para todas as pessoas, para todas as idades. Toda fábula tem uma moral no final da história, toda fábula tem um ensinamento no final da história. Então, normalmente a fábula retrata algumas atitudes dos seres humanos por meio dessas histórias. Então, por meio dessas histórias, a gente pode aprender o que precisamos para viver bem em uma sociedade. Assim, além de ser um trabalho literário, né, da literatura, a gente pode refletir sobre o que fazemos. Então, vamos lá? A nossa primeira fábula, eu vou ler para vocês, apesar que tem outras super legais no nosso livro. O Leão e o Mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Imagine um mosquito a manhã inteira na sua cabeça. Nossa, deve ser muito irritante. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou
para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Gente, o nariz é uma parte super dolorida, né? Coitado do focinho do leão. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito. Mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as suas próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto e enfurecido, e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora, zumbindo, para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Moral da história: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Nossa, quem será que tem inimigos? Muitas vezes os nossos inimigos não são pessoas, são medos, são receios. E muitas vezes a gente pensa que as pessoas são nossas inimigas e elas nem sabem. Mas vamos lá, o que nos interessa é a história, né? Vocês viram que no começo da história a tia falou que o mosquito não parava de zumbir ao redor da cabeça do leão. E eu falei que isso deve ser chato o dia inteiro. Então imagine um leão, que é o rei da floresta, com um barulho desse o dia inteiro na cabeça. Deve ter sido horrível. E aí? O leão lutou, tentou pegar o mosquito, mas não conseguiu. No final ele ficou todo machucado, que ele mesmo se feriu. E muitas vezes a gente, pensando nos nossos medos, a gente se fere e se machuca, sem mesmo perceber. E outra coisa que a gente vê nessa história é que a gente não deve menosprezar as pessoas, né? Pelo fato dela ser pequena ou por qualquer outro motivo. Somos todos iguais, né? Nesse caso, o leão acabou sendo derrotado por se achar muito importante, né? Ele não soube conversar com o mosquito. Será que se ele tivesse conversado com o mosquito de uma forma menos arrogante, o mosquito teria ido embora? Será que não é mais fácil a gente conversar com os nossos amigos, ao invés de ficar gritando, sai daqui? Esse tipo de coisa não é mais fácil para o nosso amigo entender que muitas vezes ele está incomodando? Olha, pessoal, eu acho que o diálogo é tudo, né? Nesse caso, o leão acabou sendo derrotado pela própria arrogância dele. Então, nós temos que conversar, sabe? Nós temos que dialogar com as pessoas, conversar com os nossos amigos, para que eles nos entendam. E nessa história lá, o mosquito saiu como vencedor, né? Ele queria contar para todo mundo que ele era o melhor. E no final, o que aconteceu com o pobre mosquito? Caiu numa teia de aranha. Olha que final trágico também. Então, muitas vezes, o nosso menor dos nossos inimigos é o mais terrível. Nossa, tia Van, mas eu não tenho inimigo. Não devemos ter inimigos. Mas como a tia Van falou, às vezes os nossos inimigos estão dentro de nós mesmos. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Em uma fábula, nós temos um narrador. O narrador ele nunca participa da história, ele sempre conta a história. Nós temos personagens que na maioria das vezes são animais, com características humanas,
Aí nós tínhamos o mosquito, que era o menor de todos os animais, e o leão, que era o rei, que se sentia o melhor de todos. As fábulas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano. Geralmente esse ensinamento, a gente fala da moral da história, vem no finalzinho. Todas as ações são importantes para entender todo o enredo. Então nós temos aí que entender quem é o mosquito na história, quem é o rei na história, que seria o leão, né? Então tem todo um enredo, tem toda uma história por trás. E as características podem ser positivas ou podem ser negativas, tá? Mas tudo isso é importante para que nós entendamos uma fábula. Então toda fábula tem uma moral, toda fábula, o narrador não participa da história, ele conta a história e os personagens são animais com características humanas. Tá bom, pessoal? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no nosso livro, né? Nós vamos aprender sobre fábulas, que começa na página 2 e 3 do nosso livro de português. Tá bom, pessoal? Tenham um bom dia para todo mundo aí, bons estudos. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só chamar a Tia Van. Beijos!